Olá, meus amores, como é que vocês estão? Mais uma aula de Geografia, aula 18, do 7º ano do Ensino Fundamental, com o tema Biodiversidade Brasileira, Conservação e Preservação. Eu sou a professora Bernadette de Souza. Vamos junto, meus anjos? Bora lá? Estão preparados? Aula 18. O que é biodiversidade, prof? Bom, biodiversidade ou diversidade biológica pode ser definida como a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e os outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de quais fazem parte. Deu para entender? Vamos voltar à fita. Biodiversidade ou diversidade biológica pode ser o quê, gente? São todas as variabilidades de todos os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e todos os ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazemos parte. Entenderam, amores? Não vão esquecer 7º ano. Pronto. O que eu acabei de falar, dá uma olhada no slide. Faça a leitura da imagem aí. Foi o que eu acabei de falar. Plantas, animais. Você está vendo aí tudo isso? Pronto. Biodiversidade. Certo, meus anjos? Dê mais uma olhada aí. Todo o ecossistema, todo o planetinha, animais, toda forma, tanto o ambiente aquáticos como o ambiente terrestre. Certo? Pronto. Aí lá vamos dizer o que é bioma. Bom, se saiu a biodiversidade, então vamos ver o que é bioma. Bioma, gente, é uma unidade biológica ou um espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, fitofisionomia e o solo e a altitude, e dentre outros critérios. Vamos voltando. Macroclima, fitofisionomia, o solo e a altitude, dentre outros critérios, tá? São tipos de ecossistemas, o habitat, ou a comunidade biológica, com certo nível de homogeneidade. Certo, amores? Bom, no Brasil é formado por 6 biomas de características distintas, tá? Que é a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. No mundo são 9, só que no Brasil dele tem 6 biomas, certo? No Brasil, gente, a gente ocupa quase metade da América do Sul, né? O tamanho dele é imenso. É um país continental, podia ser um continente ele, mas é um país, tá? É um país com a maior biodiversidade do mundo. Só nesse país a gente tem mais de 116 mil espécies de animais, extinto ou não, mas de várias espécies de animais, e mais de 46 mil espécies vegetais conhecidas em todo o nosso país, todo o nosso território, espalhada pelos 6 biomas que eu acabei de falar, terrestres, e em 3 grandes ecossistemas marinhos, tá bom? Então, a biodiversidade do Brasil, dá uma olhada no nosso slide aqui, ela é muito rica, ela com proporções continentais, porque só o nosso país, ele poderia ser considerado um continente, tá? Porque possui 5 regiões, vai vivenciar a umidade, a temperatura, a qualidade de solo, radiação solar, massas de ar que vem do litoral, das nossas, e também vem do outro lado. Então, gente, temos a corrente marítima, então tudo isso faz parte da biodiversidade no Brasil. Por isso, podemos observar, gente, os biomas bastante particulares, características por exuberância, pela fauna e a flora. Possui ainda um número elevado de espécies endêmicas, que pode certamente se irá e se elevar quando houver mais estudos, gente. Então, a biodiversidade brasileira também, ela proporciona bens econômicos importantes como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Brasil, a mandioca e o caju, certo? Então, como é que a gente pode preservar a nossa biodiversidade brasileira? Como é que a gente pode conservá-la? Bom,
Tanto a preservação e a conservação ambiental no Brasil, ela data pelo menos do século XVIII, tá? Quanto à escassez do pau-brasil por consequência dos anos de exploração, lá no nosso início de descobrimento, ou redescobrimento, né? Porque já tinha gente aqui, né? Então não foi nada de descobrimento. Já era motivo de preocupação por parte das autoridades, que tentaram instituir regras para a extração da árvore e criar conservatórios em ilhéus e alagoas, certo? Vamos conhecer os nossos biomas. Primeiro, cerrado. Qual é a biodiversidade no cerrado? Bom, ele é o segundo maior bioma da América do Sul, visto que anteriormente o cerrado constituía um ostoposto. O que é isso, gente? Possui uma série de espécies endêmicas, tá? Então, infelizmente, é um dos biomas que mais é ameaçado graças à expansão dos setores agropecuários. Ao menos 137 espécies de animais do bioma estão ameaçadas de extinção e cerca de 20% dessas espécies endêmicas não são mais encontradas em áreas protegidas. É lamentável isso, né, gente? A gente não consegue manter, nem preservar, nem conservar uma biodiversidade tão rica que é o nosso cerrado. Os 4.300,83 quilômetros são desmatados no cerrado entre janeiro e dezembro de 2020. Isso foi no ano retrasado. Representou um crescimento de 5,72% da perda da nossa área nativa em comparação com o ano anterior, quando o bioma perdeu 4.087,87 quilômetros quadrados, tá certo? Então, o número de alertas são muito grandes do mapa biomas, também cresceu demais. Cresceu mais de 10% de alerta no cerrado desde 2019, entrou no 2020 e também adentrou para o nosso 2021, infelizmente. Agora, bora para a nossa biodiversidade do bioma Amazônia. Bom, região mundial que possui a maior quantidade de espécies de animais e plantas. 10% das espécies, dá uma olhada aí no slide, 10% das espécies vegetais encontram-se na Amazônia. É conhecidamente o território com maior biodiversidade do planeta, mas apenas uma fração muito pequena é conhecida, gente. Mas mesmo assim, ela se torna uma das maiores do nosso planeta. Cerca de 70% das espécies são artrópodes, por exemplo. Não foram descritas ainda, tá? Essas espécies. O número das espécies de peixes é desconhecido, mas acredita-se que a bacia amazônica compreende a maior quantidade de espécies em relação às demais bacias. A quantidade de espécies de peixe é muito grande, tá? Os dados para os répteis, que são as aves, os anfíbios e os mamíferos, também são destacáveis. E apesar de tudo isso, nenhum lugar do mundo derruba-se mais árvore do que a nossa grandiosa floresta. Infelizmente, sendo o desmatamento nesse lugar mais de 30% maior do que a segunda colocada, que é a Indonésia. Gente, só que a maior parte dessa é clandestina, infelizmente. A floresta tropical amazônica, que cobre boa parte do noroeste do Brasil e se estende até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul, ela é a maior floresta tropical do mundo, gente, famosa por sua biodiversidade. Ela é atravessada por milhares de rios, né? Entre eles o grandioso rio Amazonas, entre as cidades ribeirinhas com uma arquitetura do século XIX, que data do início da exploração da borracha, do ciclo da borracha, destaca-se Manaus e Belém no Brasil e Iquitos e Puerto Maldonado lá no Peru. Certo, meus amores? Vê que bela paisagem. Vê que paisagem dupla, só que você sabe que embaixo ela é espelhada de água da nossa hidrovia, do nosso rio. E acima, com suas copas belíssimas de árvores, o nosso verde. É um bioma lindo, maravilhoso. Infelizmente, em risco. Biodiversidade e economia brasileira no setor do agroindústria corresponde a 40% do PIB nacional, mas nos setores florestais, tá? Apenas 4% do PIB ele é representado por espécies nativas. A maior parte da economia do país ele é adquirida através de espécies exóticas, como a cana-de-açúcar,
lá na Nova Guiné, café na Etiópia, arroz na Filipina, a soja aqui da China, o cacau no México, o eucalipto lá da Austrália, pinheiros na América Central, o gado na Índia e a apicultura na Europa e África. Claramente, nosso país precisa investir mais pesadamente em pesquisa sobre a nossa biodiversidade. Só que, infelizmente, não temos essa cultura de investir muito nas pesquisas, né? Infelizmente. Destruição da diversidade biológica. Além das ações humanas, né, que serão devidamente tratadas nos próximos slides, a destruição da biodiversidade também acontece por meios naturais, gente. Cerca de 99,% das espécies que já existiram na Terra estão extintas. As extinções não são precisamente ruins, uma vez que dão oportunidade à ascendência de novas espécies, tá? O que é ruim é aquela que cria problema de atuação dos homens, que acelera as extinções, que normalmente acontece em era geológica, tá? Esse é o grande problema. É a atuação dos homens que acelera as extinções, que normalmente acontecem em eras geológicas. Vamos para o bioma da Caatinga, sai o bioma da Amazônia e entra a Caatinga. Ela é o único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que a grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do nosso planetinha, só aqui no Brasil. Olha que paisagem linda. Gente, me dizer que ela parece ser uma paisagem triste, mas não é. Tem seu estilo meio cerrado, meio seco, o solo meio pobre de nutrientes, porém, mas tem uma vez ou outra, assim, a sua riqueza verde, o seu tipo de espécie da nossa plantas linda, né? Ali bem representada a nossa Caatinga. Bom, ela é mais fragilidade de todos os biomas brasileiros, tá, gente? O uso insustentável dos seus solos e dos recursos naturais ao longo de centenas de anos de ocupação associada à imagem local pobre e seco, como eu falei, faz com que a Caatinga esteja bastante degradada, né? Infelizmente. Os problemas de conservação da Caatinga, gente, surgiram desde o início do processo histórico de colonização do Brasil, que influenciou a formação das suas características atuais do bioma, pois essa região do sertão nordestino foi cenário do primeiro contato do português no nosso país. Saímos na nossa Caatinga e entra para onde? Mata Atlântica. É um dos biomas de floresta tropical que abrange a costa leste, nordeste, sudeste e o sul do Brasil, leste do Paraguai e a província de Misiones, lá na Argentina. Seus processos ecológicos evoluíram a partir do Eocênio, quando os continentes ainda estavam relativamente dispostos, como estão hoje, tá? Dê uma linda olhada nessa imagem aí da Mata Atlântica. Belíssimo céu, com as suas árvores, com as copas imensas, floridas aí, é lindo. E isso deixa o nosso ar muito mais límpido, muito mais ameno para o nosso clima. Bom, atualmente, gente, que já foi muito grande, hoje, nós temos cerca de 16% da cobertura original existente. Mas mesmo assim ainda é a maior parte em pequenos fragmentos, né? Porque ela é totalmente desfacelada, né? Da floresta secundária. No Brasil, resta cerca de 15,3% dessa maior parte, ela está localizada lá na Serra do Mar. No Paraguai, cerca de 15% e na Argentina, cerca de 45% da vegetação. A conservação da nossa Mata Atlântica brasileira, ela é a criação de 2 corredores ecológicos, ligando os principais remanescentes da floresta no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo, que é o corredor central. E os fragmentos na região da Serra do Mar e da Serra dos Órgãos, que corresponde ao corredor da Serra do Mar, são de uma suma importância na conservação da nossa biodiversidade. Tá, gente? Um dos símbolos que utiliza a SOS Mata Atlântica, né, para ver se chama a atenção de socorrer a nossa Mata Atlântica, que é a fundação do SOS Mata Atlântica, que é uma ONG criada em 1986, cuja missão é defender a Mata Atlântica do Brasil,
conservando o patrimônio natural e histórico, buscando ainda desenvolver sustentavelmente e preservar a fauna e a flora, tá, gente? O Pantanal, o Complexo Pantanal, simplesmente o Pantanal, é um dos biomas que constitui principalmente uma savana estépica, alagada em sua maior parte, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão, altitude média de 100 metros. A biodiversidade do nosso Pantanal. Vê aí, gente, uma das espécies que são variantes, vários tipos de uma ave, tá? Só que eu me esqueci, mas depois eu retorno. Vamos lá? O que acontece no nosso Pantanal? Quantidade de queimadas. Gente, registrada no Pantanal em setembro é 33%, bem maior do que a média para o mês. Por quê? Porque é o segundo maior número em uma década, perdendo somente para setembro de 2020, que quando foram registrados de 8.106 focos, porque naquela época aconteceu a maior tragédia ambiental para o bioma. Esse período, gente, que é a primavera, mas acontece uma parte mais seca, tá? Isso tem as queimadas e a ventania, a velocidade dos ventos desse local vai favorecer a expansão dessa seca e com isso, se tiver algum foco de fogo, se espalha mais rápido, tá certo? No início desse ano você viu que tivemos uma boa parcela, passou mais de 2 meses queimando o nosso Pantanal. O que acontece? Animais totalmente queimados, uma boa parte da nossa vegetação e nosso solo, tudo isso fica prejudicado, né? Com as queimadas do Pantanal. A Amazônia, devastação. Foram mais de 55 milhões de hectares derrubados entre 1990 a 2010, mais do que o dobro da Indonésia. E o segundo, que é o segundo colocado. O ritmo da destruição de 2008 a 2018 do desmatamento da Amazônia foi de 170 vezes mais rápido do que aquele registrado na Mata Atlântica ocorrido durante o período Brasil Colônia, tá, gente? Mais outra foto que não é agradável de se ver, que é a Amazônia devastada, tá? Queimada, derrubada de nossas árvores, infelizmente. Saímos e vamos agora para o Pampas. Pampas, gente, é um bioma que está localizado no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, no Uruguai e algumas províncias da Argentina, como Buenos Aires, Santa Fé e etc. A palavra vem Pampa é um termo de origem indígenas, tá? Muita gente pensa, é de linguagem espanhola, Pampas e tal. Não, gente. É nossa origem mesmo indígena, dos povos quiachuas, que significa região plana, que também é chamado de campos, tá? As atividades econômicas desenvolvidas na região dos Pampas, ou seja, a agricultura e a pecuária, ela marca muito a expansão das pastagens e dos campos de cultivo, que são os principais responsáveis pelo desmatamento e a degradação desse bioma chamado os Pampas. O resultado é um desaparecimento de espécies nativas, aumento do processo de arenização do solo, bem como a invasão de espécies que leva ao desequilíbrio do nosso ecossistema. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de Recursos Naturais e Renováveis, que é o IBAMA, em 2010, no ano de 2002, restaram apenas 41,32%, já em 2008 restava desses 42% só 36,3%, 0,3% da vegetação nativa do nosso bioma, o Pampa. Além disso, gente, muitos animais estão em risco de extinção, como, por exemplo, o veado campeiro, o cervo pantanal, o caboclinho de barriga verde, o pica-pauzinho chorão, a onça pintada, a jaguaritiga, o mono cavoeiro, o macaco prego, o coariba, o mico-leão dourado, ele já saiu um pouco de extinção, graças a Deus, o saguiz, o preguiça de coleira, o caxinguelê, o tamanduá e o gato dos Pampas. E aí, o que vocês gostaram, meus amores, da nossa aula, né? Só vou repetir aqui. Veja quantos nomes de animais estão em risco de extinção, tá? E veja as variações do tipo de nome diferenciados. É muito linda a nossa diversidade,
tanto da nossa fauna como nossa fauna e flora, tá? Então vamos treinar um pouco, gente. Eu peguei um textinho aqui da desertificação ameaçada a 2 bilhões, diz a ONU, tá? Dá uma olhada aí no nosso slide. Tá meio clarinho, mas eu vou tentar clarear um pouco as ideias. Vê lá. O relatório divulgado pelo órgão das Nações Unidas revela risco de seca no mundo todo. Então, o problema afeta tanto a África quanto as regiões europeias, como a Espanha, tá? Então, no Brasil, as regiões brasileiras que mais sofrem com a desertificação, quais são, gente? Letra A, Centro-Oeste e o Norte. Letra B, Sudeste e o Sul. Letra C, Nordeste e o Sul. Letra D, Nordeste e o Sudeste. Ou a letra E, Norte e Sudeste. Quer um tempinho para pensar? Foi nisso nossa aula, eu falei, nisso não, na metade da nossa aula para cá. Eu dei essa resposta já aí. Vamos ver qual resposta seria, meus amores? Bora, 7º ano. Põe a cabeça para pensar? Dei. Eita, professora, nem deu tempo. Dei sim. Gente, seria o nosso Nordeste e o Sudeste. Estamos com um problema de desertificação em alguns lugares, tá? Como Natal. Vocês estão vendo por aí algumas reportagens que está acontecendo e também no nosso Sudeste. Não é só no Nordeste, não, que acontece essa área totalmente deserta. Tá bom? Bora para a nossa segunda e última questão, meus amores. Além do Brasil, o Pantanal. Dá uma olhada aí no slide. Além do Brasil, o Pantanal também está presente em outros 2 países sul-americanos que eu falei. Marque a alternativa que corresponde a essas 2 nações. Isso aí é bem fácil, meus anjos. Nem venha que tá bem fácil, tá? Vamos lá. Letrinha A, Argentina e Paraguai. Letrinha B, Bolívia e Peru. Letra C, Paraguai e Bolívia. Ou seria a letra D, professora, Argentina e Uruguai? O que vocês acham? Qual é a resposta aí, meus amores? Dá uma olhada. Eu vou dar um tempinho. Bem pequeno. Eu vou dar um tempinho. Bora? Eu escutei aí alguma letrinha aí, a B ou C. E não é assim brincadeira, não. É para dizer. É tanto, porque a senhora falou tanto isso. É a C, meus amores. Paraguai e Bolívia. Lembra quando eu falei das bacias? Tá aí, ó. Logo no início, quais são os países? Logo no início da aula. Paraguai e Bolívia. O que vocês acharam? 7º ano do ensino fundamental, a nossa aula 18. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Vou aqui, fico por aqui. Enquanto vocês na nossa próxima aula, dá uma estudadinha, dá uma leia aí, professor. Incentiva aí os seus alunos, tá bom? Fique com Deus e muito obrigada. Tchau, gente. Bye, bye.